Olá, seja bem-vindo a mais um ajuntamento do povo de Deus. Muito obrigado por estar presente mais uma vez aqui nesse lugar. É o lugar em que nós estamos na presença do Senhor para que Ele fale conosco. Você deseja que Deus fale com você nesse momento? Se você deseja, eu quero que você esteja neste momento, a partir de agora, com o coração aberto, com o coração ensinável, para que Deus guie você para o centro da vontade do Senhor. Nós vamos orar. Enquanto isso, eu queria que você enviasse esse link para pessoas, curtisse essa transmissão e fizesse desse momento um tempo de um encontro seu com o Deus vivo. Podemos fazer assim? Fecha os teus olhos se você puder. Pai amado, abençoe este momento, ó Pai, este ajuntamento. E nós convidamos ao Senhor a falar ao nosso coração e damos liberdade para isso, Pai. Por isso, ó Deus, que o Senhor fale de uma forma única com cada coração em cada vida, Pai. E nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu te ouço,
eu canto. Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Seja esse motivo da nossa adoração. Sobre o meu pensar, tudo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, reinar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Esse é o momento em que nós vamos orar e apresentar os nossos motivos a Deus. Você já compartilhou aqui no link, ou melhor, no chat aqui dessa transmissão, quais são os seus motivos? Você tem passado por dor da perda? Quero que nós estejamos orando pelo irmão Vasílio. O irmão Vasílio acabou perdendo a sua nora. A Edna, nós estávamos orando há tanto tempo por ela. Então esse é o momento em que nós precisamos orar pelo consolo da família. Ela teve uma piora na última semana e Deus a recolheu. Irmão Vasílio, transmita ao seu filho, transmita a todos os familiares que tem uma igreja orando para que o Senhor derrame consolo
ao coração de cada um de vocês. Nós vamos continuar orando pela família da irmã Ana Cristina também, com a perda do pai. Estão lidando com questões burocráticas dentro de casa. Que Deus leve paz e direcionamento a todas as decisões que precisam ser tomadas. Nós vamos orar também, pela família da irmã Tainara. A Tainara perdeu a sua avó. Nós vamos orar pela vida da mãe, pela vida de todos os familiares que estão sofrendo a perda, ali da avó. Ela teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor e isso traz esperança ao nosso coração. Tainara, Fabrício, juntos em oração nesse tempo de dor. Quais são os outros motivos que você já colocou aí? Nós vamos orar neste momento pelo seu pedido. Pai amado, atenda, Deus, os anseios do coração dos teus filhos que neste momento estão apresentando os seus motivos no chat, nas suas mentes, em seus corações. Visite-os de uma maneira especial, Pai, e atenda o clamor do teu povo. Que o teu nome seja glorificado com cada resposta, Pai. Leve consolo a todas essas famílias que citamos, Deus, e que a tua graça se manifeste de uma forma especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. alegro em ti.
Você já parou para pensar como é o seu senso de direção? E olha que eu não estou falando de pessoas que às vezes se perdem facilmente dentro de um lugar, dentro de um hospital, dentro de uma escola e não sabe como sair. Eu estou falando do senso de direção da sua vida. Você tem um bom senso de direção? Qual é a base do seu senso de direção? Eu quero compartilhar hoje com você um trecho da Palavra de Deus, uma história de um homem, de um profeta chamado Jonas, que ele, por causa de alguns conflitos dentro da sua alma, por algumas coisas que ele não conseguia lidar, ele acabou por perder o senso de direção. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, ele é um dos livros da Palavra de Deus que vai nos ensinar, que vai nos levar a refletirmos sobre a capacidade que nós temos de experimentar o mal dentro do nosso coração. Mais do que isso, nós experimentamos o mal e fazemos escolhas que desagradam a Deus, escolhas que fazem com que a gente acaba por se perder e nós perdermos o nosso senso de direção. Quando nós somos levados ou guiados pelas feridas que existem dentro de nós por causa de coisas que aconteceram, nós corremos o risco de vivermos uma vida amarga, uma vida triste. E sabe por que isso acontece? Acontece porque nós estamos permitindo que a dor do nosso coração, que mágoas, que muitas situações que nos feriram, guie a nossa vida. E isso acaba por tomar conta do nosso jeito de viver. Isso pode nos levar até a vivermos uma vida inteira longe de Deus, longe daquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para a nossa vida. E quando isso acontece, nós temos a atitude de fugirmos da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Logo nos primeiros versículos ali do livro de Jonas, a palavra de Deus ela vai dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O que leva uma pessoa a fugir da presença do Senhor? Você já parou para refletir ou para pensar a respeito disso? Outra pergunta aí para o seu coração: quais foram os momentos da sua vida que você fugiu de Deus? Que você evitou a presença de Deus dentro do seu coração? Eu tenho uma resposta que, refletindo a respeito disso, veio à minha mente. O que leva uma pessoa a fugir da presença de Deus é um coração ferido, machucado e muitas vezes dominado pelo pecado. Era isso que estava acontecendo ali na circunstância de Jonas. Ele estava com o coração ferido. O contexto histórico da escrita desse livro, ele mostra ali que aquele povo que vivia naquela cidade, eles estavam vivendo no Reino do Norte. Eles haviam sido capturados e feitos escravos pela Assíria. E o jeito de dominar os povos, da dominação assíria, era baseado na crueldade, completamente diferente dos babilônicos. Os babilônicos, eles eram mais amistosos, tanto que os babilônios pegavam os líderes do povo a qual estavam colonizando e levava para sua corte. Era o que aconteceu com Daniel e com seus amigos ali no livro de Daniel. Mas a base de tortura e do governo assírio era baseado em ameaças. Eles abriam os portões da cidade e eles dizimavam a futura geração. Eles matavam crianças, eles matavam as mulheres, eles pegavam as mulheres grávidas e colocavam elas em locais públicos, cortavam as barrigas das mulheres e deixavam cair os bebês na presença de
todas as pessoas, ou seja, eles matavam mães e filhos de forma violenta. Quanto aos líderes locais, eles pegavam e decapitavam e penduravam o corpo deles, e pegavam o crânio daqueles líderes, e eles faziam de um cálice ensanguentado para beber vinho, na tentativa de intimidar e humilhar os seus inimigos. Você consegue tentar imaginar o sentimento que passava no coração de Jonas quando ele ouve a palavra de Deus para que ele fosse anunciar a mensagem do Senhor para aquele povo que havia feito tudo isso, para aquele povo que era o povo dele. Jonas, ele certamente sofreu com a guerra dos assírios e provavelmente ele presenciou todos esses acontecimentos, e isso começou a gerar dentro do coração dele feridas. Começou a gerar no mais profundo da alma dele sentimentos horríveis com relação àquele povo. Aí dá para a gente tentar imaginar o que passava na mente de Jonas quando o Senhor o chama para levar uma oportunidade de arrependimento para aqueles dominadores tão cruéis. A situação de Jonas não era muito fácil. E é diante de toda essa situação que Jonas começa a ser levado pelas marcas do passado que existia em seu coração. Essas marcas que não permitiam que ele pudesse agir da forma misericordiosa que Deus desejava que ele fizesse. Pois quando ele lembrava da atitude daquele povo, o sentimento das feridas tomavam conta da mente, tomava conta do coração, influenciando as decisões, atitudes e escolhas daquele profeta. E era nesse momento que, guiado pela ira, pela mágoa, ele começa a perder o senso de direção. Meus queridos irmãos, quando nós somos levados por feridas do nosso coração, nós perdemos o senso de direção na nossa vida, nós perdemos o senso de direção na nossa história. As nossas escolhas e decisões, elas estão contaminadas por causa da maldade que tem tomado conta da nossa vida e da nossa mente. Jonas, ele não simplesmente não foi para Tarsis quando Deus o mandou ir para Nínive. Na verdade, geograficamente, ele vai para uma direção totalmente oposta à que Deus havia mandado. Tarsis estava num lugar e Nínive estava no outro oposto, e é nesse momento que ele perde a direção, o senso de direção, ao ponto de fugir intencionalmente da presença de Deus. Dá uma olhada no que diz lá no versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olhando para a história de Jonas, eu fiquei pensando aqui dentro do meu coração, quais foram os momentos em que eu e você agimos da mesma forma que Jonas, ele agiu? Momentos na nossa vida em que nós acabamos por fugirmos da presença do Senhor. E eu refletindo, eu acho que isso acontece com a nossa vida quando intencionalmente nós não nos submetemos a ordens que Deus dá a mim e a você. Momentos em que o nosso coração acaba por experimentar rebeldia, onde o nosso coração escolhe intencionalmente ignorar uma orientação de Deus, às vezes com relação a pecados que precisam cessar, às vezes com relação a atitudes da nossa vida que precisam parar, e mesmo assim nós somos levados por sentimentos e escolhemos intencionalmente não obedecermos ao Senhor. São nesses momentos que nós estamos fugindo da presença de Deus.
Quando feridos, nós culpamos a Deus por coisas que têm acontecido conosco. Quando as mágoas crescem tanto na nossa vida e no nosso coração, que nós não conseguimos ter esperança de que algo diferente possa vir a acontecer na nossa história, nesses momentos nós somos levados por sentimentos a fugirmos da presença do Senhor. E quando pecados têm dominado a nossa mente e o nosso coração, e nós estamos abrindo mãos de valores eternos, ensinados pela palavra de Deus, cravados em nosso coração, e nós começamos a ceder para o pecado na direção de um abismo que nos leva para longe da presença de Deus. Quando eu e você, quando nós perdemos o senso da direção das nossas vidas, nós começamos a agir de forma destrutiva e nós começamos a sofrer o peso das escolhas que fazemos diante de Deus. Nós acabamos sendo destruidores de nós mesmos e às vezes nós não só acabamos por fazer mal a nós mesmos, mas nós começamos a espalhar essa maldade para com pessoas que estão ao nosso redor e nós começamos a desejar o mal dos outros. Dá uma olhada no versículo 12 e 11, o que a palavra de Deus diz. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha o que estava acontecendo. Ele toma a decisão de ir na direção oposta àquilo que Deus havia ordenado. Ele embarca naquela embarcação e, de repente, no meio do mar, vem uma tempestade. Todos dentro daquele barco começam a ficar desesperados. E eles começam a clamar aos seus deuses, pedindo para que aquela tempestade não levasse a naufragar aquele navio. Enquanto todos clamavam ao seu Deus, eles encontram Jonas deitado no porão do barco, dormindo tranquilamente. E naquele momento eles pegam Jonas e dizem: você não está vendo que nós estamos para morrer? E eles chegam e apertam Jonas com relação àquilo, e nestes versículos que lemos, Jonas assume a responsabilidade. E ele diz: olha, a culpa é minha. Se vocês me jogar no mar, vai calmar, pois eu sei que é por minha causa que está acontecendo esta violenta tempestade. Ele está desejando o próprio mal, ele está se entregando naquele momento, dizendo: me jogue ao mar. Jonas, ele estava tão abalado e sem direção que ele deseja a morte. Ele não deseja mais viver, porque ele não conseguia enxergar esperança. Dá uma olhada no capítulo 4, no verso 3, ele diz assim: olha, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você já teve momentos na sua vida em que você não queria mais viver? Momentos em que talvez, levado por tantas dores, você estava quase que desistindo da vida. Talvez porque você está tão longe ou esteve tão longe da presença de Deus que você não tinha mais motivação para viver a sua vida. Você não conseguia mais olhar a luz no final do túnel. Eu tenho uma palavra para você, que quando nós nos aproximamos de Deus, a escuridão que às vezes mergulha a nossa alma é dissipada, porque o Senhor, quando Ele vem com poder sobre a nossa vida, Ele transforma completamente, dando oportunidade de recomeço em todas as circunstâncias da minha vida e da sua vida. E isso porque Deus ama você. Jonas 4, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer que ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar, e com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas estava mergulhado na dor da sua alma e não conseguia mais ver esperanças para viver.
quando nós perdemos o senso de direção da nossa vida, nós começamos a fugir de Deus e deixamos escapar o valor da vida, de encontrarmos nos detalhes da nossa história a presença de um Deus que é vivo e que tem planos para a nossa vida. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas estava isolado no porão daquele navio. Sabe de uma coisa importante na minha vida e na sua vida, na nossa vida, é que quando nós percebemos que preferimos nos isolar do que estar com pessoas, podemos estar perdendo o senso de direção da nossa vida. Se você é uma pessoa que tem vivido isolado, cuidado. Cuidado, porque você talvez não tenha liberdade ou não vai ter a bênção de ouvir opiniões a respeito do momento em que você está vivendo. Às vezes opiniões contrárias, que são tão importantes para que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida. Se você tem buscado isolamento para que não tenha opiniões contrárias às suas, cuidado. Você pode estar doente, ferida, machucado. Você pode estar com o coração dominado por mágoas, quase entregando os pontos e não enxergando mais motivação para poder continuar. E talvez, além de ferir a si mesmo, você tenha começado a ferir pessoas que estão perto de você. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela sempre vai trazer esperança para um coração que precisa da direção de Deus, para corações que estão perdidos, perdendo o senso de direção, para que voltem ao centro da vontade de Deus. Você conhece uma pessoa ou pessoas que vivem com o coração amargo? Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que estão sempre buscando justificativas para aquilo que acontece, pessoas às vezes amargas dentro do trabalho, dentro de casa, pessoas que mesmo quando estão num momento de viagem, de férias, não conseguem experimentar a verdadeira alegria de um momento que possa ser curtido e celebrado juntos. Não existe nada de bom em nenhum lugar bom. E isso acontece porque esse coração ele foi dominado pela amargura. E um coração dominado pela amargura dita a forma como a pessoa vai viver. E de repente ela escolhe viver de um jeito amargo. Sabe qual é a cura para um coração que vive a vida desse jeito? A cura é deixar a história da vida nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós começamos a experimentar, e mais do que isso, nós vamos começar a entender o que é a misericórdia de Deus. E o foco da nossa vida vai estar no Senhor e não em nós mesmos. Porque quando a nossa vida existe um hiperfoco em nós mesmos, nós somos impedidos de experimentarmos a graça do Senhor sendo derramada na nossa vida. Porque nós estamos sendo levados pela raiva e nós não conseguimos mais olhar para a situação do jeito que Deus deseja. Quando o foco das nossas vidas é nós mesmos, existe algo que pode piorar o nosso relacionamento com o Senhor, nos conduzindo ainda mais para longe da vontade de Deus. Quando Jonas percebe que Deus havia chamado ele para pregar àquele povo, Jonas ele começa a refletir e ele pensa, aquele povo pode se arrepender. E se eles se arrependerem, eles serão poupados. Isso não é justo. Depois de tudo aquilo que eles fizeram, não é justo que isso aconteça. Naquele momento, Jonas olha para essa situação com os olhos humanos. E ali ele enxerga uma injustiça por causa de tanta atrocidade que havia acontecido. E é nesse momento interessante que a ira de Jonas contra o povo se transforma numa ira contra Deus. Ele começa a culpar Deus por causa daqueles sentimentos e por causa daquele momento que ele estava vivendo. Qual que é a aplicação desse texto para a nossa vida?
Você já culpou Deus por acontecimentos que ocorreram na sua vida? Você é uma pessoa que tem a mania de tentar culpar as pessoas por tudo que acontece a você? E até mesmo você sente um sentimento de injustiça, às vezes, tomando conta do seu coração por causa da circunstância e da situação? Talvez esse seja o momento de você identificar que talvez você possa estar caminhando numa direção para longe de Deus, da mesma forma como Jonas estava, e por isso que os sentimentos gerava esse sentimento de injustiça. E Deus, Ele é misericordioso e desejava levar uma palavra para aquele povo. E quando Deus escolhe fazer algo, Ele nos dá a oportunidade de participarmos desse mover. Ou às vezes nós seremos espectadores vendo o que Deus está fazendo e muitas vezes com o coração amargo. Capítulo 4, versículo 1, palavra do Senhor, ela vai dizer: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometeste castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o que estava acontecendo. Aquele povo que estava naquele navio jogou Jonas ao mar. A palavra de Deus diz que vem um grande peixe e ele fica noites dentro daquele peixe e ele é cuspido para fora na cidade de Nínive. E ele mesmo com o coração contrariado, ele prega a palavra de Deus por obediência à ordem que Deus havia dado. E ele de repente vê aquele povo se arrependendo e ele mais uma vez vê o resultado do arrependimento, mas ele não consegue se alegrar. E mais uma vez ele perde a oportunidade de ter o seu coração curado. Jonas não conseguia entender o amor de Deus por um povo tão cruel. Ele não queria enxergar a graça e a possibilidade de uma nova oportunidade na vida daquelas pessoas. Você é uma pessoa dura demais por aqueles que fizeram ou fazem mal para com você. Talvez nesse momento você esteja se identificando com Jonas e você tem marcas no seu passado e na sua história que você não consegue resolver. E talvez o toque do Senhor e da palavra de Deus para o seu coração num momento como esse é que você precisa colocar completamente as feridas do seu coração nas mãos do Senhor. Deus deseja amar as pessoas que às vezes agem injustamente conosco. Deus ama e deseja derramar graça. E eu e você, nós não podemos ter o nosso coração um lugar de amargura, um lugar de dor, de ira e de ódio, que impeça o agir de Deus na vida das pessoas e talvez que não impeça Deus de usar a nossa vida para transformar a vida dessas pessoas. Por isso que esse é o momento de refletirmos, que às vezes as atitudes do nosso coração possam ser muito parecidas com aquilo que Jonas ele vive. Que ele estava vivendo. A dor da ira do coração de Jonas era tão forte que ele entra em uma colisão, uma destruição. Era isso que estava acontecendo ali. E ali o Senhor começa a ensiná-lo sobre graça e sobre misericórdia. Você é uma pessoa que se sente melhor do que as outras? Você acha que você é melhor que os outros, você vive com esse sentimento, cuidado. Porque se isso tem sido o seu jeito de viver a vida, talvez você não entendeu que você é o que você é porque Deus derramou graça, porque Deus ama você. Olha só o que o Senhor começa a ensinar a Jonas. O Senhor lhe respondeu:
Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu: sim, tenho, e eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha o ensinamento que Deus traz ao coração de Jonas. Aquela cidade também existiam pessoas feridas e machucadas, pessoas que eram incapazes de amar outras pessoas. Nos dias em que vivemos, a nossa sociedade vive, às vezes, uma inversão de valores. Pessoas que se importam com coisas, pessoas que se importam com animais, que defendem causas que nós nem imaginamos, mas pessoas que por causa do coração ferido não conseguem amar pessoas que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Você tem amado pessoas ao seu redor? Você tem amado pessoas que você gosta? Você tem amado pessoas que fazem mal a você? Amado seus inimigos? É isso que a palavra de Deus ela começa a nos ensinar. Será que talvez numa mensagem como essa você tenha se identificado como uma espécie de Jonas habitando o seu jeito de viver? Onde você está talvez mergulhado em tanta dor do seu sentimento que tem escondido o verdadeiro sentimento dentro do seu coração? Deus tem alguns desafios para você nessa noite. Talvez você precise entregar a sua dor e sua revolta nas mãos do Senhor e permitir que Deus haja. E assim você vai parar de fazer mal a si mesmo. Você vai abrir o seu coração para que Deus conduza a sua vida e você resgate o senso de direção da sua vida. Você vai começar a olhar para a mesma história de um jeito diferente, que é o jeito de Deus. Entregue a sua dor e a sua revolta hoje, orando a Deus e dizendo: Senhor, me ajude a transformar esse sentimento em coisas boas. Talvez você esteja andando sem direção, como Jonas, e Deus deseja resgatar a sua direção, o centro da vontade de Deus. Para isso você precisa parar de fugir. Será que Deus vai ter que enviar um grande peixe para trazer você de volta? A parte mais fácil é você colocar a sua história nas mãos do Senhor, para que Ele o ajude a entender o que é graça e misericórdia que Deus derrama sobre as nossas vidas, da mesma forma como Ele ensinou a Jonas. Agora, talvez, como Jonas, o que você precisa é liberar perdão no seu coração. Perdoar pessoas que machucaram você, que fizeram mal a você, e você vai ter a oportunidade de curar o seu coração, aceitando a graça de Deus na sua vida e também na vida das outras pessoas. Eu e você, nós não somos merecedores de nada, a graça é um presente de Deus e somente o sangue de Cristo é capaz de nos purificar, de nos livrarmos de sentimentos destrutivos. E isso só é possível quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração.
Se você deseja entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu queria que você repetisse essa oração. Queria que você fechasse os teus olhos e dissesse assim: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado e eu peço perdão por agir errado. E nesse momento eu o convido a entrar na minha vida e ser o dono da minha história. Eu preciso da tua cura, do teu perdão e da tua restauração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, peça ajuda para a pessoa que te enviou o link. De repente você vai fazer contato conosco. Deus deseja mudar a sua história e devolver a você o senso de direção saudável que te leve mais e mais para perto da presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, a sua família e a sua história. Vou caminhar.
Que essa palavra permaneça viva em seu coração e jamais você perca o senso de direção da sua vida, que você experimente o melhor de Deus na sua história, entregando tudo nas mãos do Senhor, e assim nós seremos curados e restaurados para vivermos aquilo que Deus deseja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua história, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu espero você no domingo às 9h e também às 19h30. Nós estaremos reunidos presencialmente e nós vamos aprender muito sobre a parábola do semeador e a terra do nosso coração. Que Deus abençoe.